Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra rumo a 10.900 inscritos e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Vamos fazer aquele nosso pré-jogo já tradicional aqui no nosso canal? Bora falar de Botafogo e São Paulo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É o Botafogo buscando evolução, enfrentando o São Paulo, outro gigante do futebol brasileiro, assim como o Botafogo, buscando instabilidade na competição. Antes de falar desse confronto, antes de falar de como vem o São Paulo e como vem o Botafogo, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda o canal a continuar crescendo. Se você ainda não está inscrito por aqui, pense em se inscrever e se tornar um amigo do canal Memória Alvinegra. Então, vamos rodar a vinheta, bora falar de Botafogo e São Paulo, porque agora o negócio vai ficar bom. Agora vai ficar sério, precisamos falar de como o Botafogo precisa se provar para o torcedor alvinegro. Daquele jeitinho que vocês já sabem, tá, gente? Vamos começar primeiro pelo time visitante e aí depois a gente fala do Botafogo, tá certo? Vamos começar pelo clube menos importante, com todo respeito ao São Paulo, é que aqui a gente fala de Botafogo. Então vamos começar pelo time menos importante e depois a gente vai encerrar falando do time importante de fato aqui pro canal, que é o Botafogo. O tricolor paulista, que tem o seu diretor de futebol, Carlos Belmonte, garantindo a permanência de Zubeldia como técnico do São Paulo. Mas a gente sabe como funciona o futebol. Quanto mais prestigiado está o técnico, mais com o pé na bunda ele começa a sonhar, porque a demissão está muito próxima. Fato é que, independente do Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, garantir a permanência do treinador, a torcida do São Paulo não está feliz há algum tempo com o Zubeldia. Pela Libertadores, o time do São Paulo chegou a abrir 2-0 para cima do Alianza Lima, fez um segundo tempo tenebroso, o Alianza Lima conseguiu buscar o empate. O São Paulo não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, são 3 empates seguidos, o último jogando na sua casa, o Morumbi, né? Eu vou falar Morumbi porque o patrocinador deles não bota nem um centavo aqui neste canal e eu sou purista! Eu sou contra a naming rights aqui no futebol brasileiro. Morumbi, certo? Morumbi, é isso. Alô, torcedor de São Paulo. Cara, pra mim é Morumbi, eu sou purista. Se você é purista também, caiu neste canal e concorda com essa passagem minha aqui, deixa o like no vídeo e comenta. Ó, sou São Paulino, concordo que deve ser Morumbi e não o outro nome, que não bota nem um centavo aqui neste canal. Enfim, um dia colocará. Enfim, voltando o fio aqui, voltando a falar sério, tá? Então, o São Paulo acabou empatando também a última partida do Campeonato Brasileiro pela terceira rodada contra o Cruzeiro, jogando em casa. Mais um empate, frustrando o seu torcedor. Zubeldia, que na partida contra o Cruzeiro cumpriu suspensão automática e volta ao banco de reservas do São Paulo contra o Botafogo. Junto com ele, também volta o Caleri. O Caleri volta de suspensão, parei para dar uma lidinha aqui para ver se eu estava certo mesmo. Volta o Caleri também, atacante do São Paulo, a esperança de gol do time tricolor, também volta de suspensão junto com o Zubeldia. Quem não joga é Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia. E aqui vai um pequeno parêntese, longe de querer fazer gracinha, se tem algum outro canal aqui que vai fazer gracinha sobre a situação do Lucas, não é o caso do Memória Alvinegra. O Memória Alvinegra que respeita a todos, e é exatamente por respeitar que eu gostaria muito que o Lucas Moura não fosse desfalque nessa partida contra o Botafogo no Newton Santos, para que ele pudesse ver de verdade o que é um campo de gramado sintético que ele tanto critica, o como o jogo rola aqui no estádio Newton Santos. Então eu gostaria muito que o Lucas, mesmo ele tendo, isso não vai mudar a opinião do Lucas Moura, mas mesmo que ele tivesse essa opinião, mesmo que ele mantivesse essa opinião, mas que ele pudesse ter a chance de jogar no estádio Newton Santos e poder ver assim, cara, isso aqui é um gramado sintético, eu não gosto, continuo não gostando, mas esse aqui é um campo que daria para se jogar futebol. Eu acho que ele teria essa percepção do estádio Newton Santos. Então fico triste, né, pelo lado desportivo dele não jogar.
Pelo lado do Botafogo, ótimo ele não jogar, porque quanto menos jogador decisivo São Paulo tiver, melhor, né? Mas eu gostaria que o Lucas Moura pudesse, sim, jogar essa partida. Parêntese feito, tá? O São Paulo do Zubeldia veio num 3-5-2 com Rafael Ferrarese, Arboleda ou Juan. O Arboleda é outro jogador também que volta por conta de lesão. Ele estava lesionado, está já disponível para voltar, ele pode voltar a ser titular. Mas o Juan segue sendo a opção. E fechando a zaga, o Alan Franco. No meio de campo, 5 jogadores: Cedric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Enzo Dias. E no comando do ataque, Ferreirinha, ou Ferreira, ou o que você preferir, e o Calheri voltando de suspensão. E aí sim, bora falar de Botafogo, porque é o que importa. Vamos falar do time que a gente torce, vamos falar sobre o Botafogo, que precisa provar o seu valor para o torcedor, precisa provar que está no caminho certo, apesar do resultado da última rodada. Você ter 5 partidas e dessas 5, você dizer que apenas 2 tempos foram maravilhosos, é muito pouco para o time campeão brasileiro de 2024, mas o Botafogo precisa fazer muito mais do que fez nessas 5 primeiras partidas no comando do Renato Paiva. Outra coisa, já falando do Renato Paiva, já que eu citei o nome dele, é importante que ele tenha a humildade ou a coragem, ou os dois, para escalar o Botafogo. Isso porque se ele quer seguir com o Patrick de Paula, ele precisa colocar o Patrick de Paula onde é a posição dele. Ele não pode colocar o Patrick de Paula como 10, sacrificando o Savarino e jogando pela ponta. Ele tem que escalar o Botafogo do jeito que cada jogador tem a sua característica. O Renato Paiva, para mim, comete um equívoco muito grande ao colocar o Patrick de Paula jogando como 10, sendo que ele tem o 10 no time, o Savarino. E aí ele quer colocar como 11, como 7. Não dá para entender, tá? Então ele precisa ter essa humildade, essa coragem de, se quer insistir no Patrick de Paula, coloque o Patrick de Paula na posição correta e coloque o Savarino jogando como meia. E também a humildade. Por que eu citei a humildade também? Ele entenda que o DNA do Botafogo é o de 2024. O Botafogo que joga no 4-2-3-1. Tá? Com o Savarino centralizado e Gregory e Marlon Freitas sendo volantes. O Gregory o primeiro volante, de mais contenção, e o Marlon Freitas sendo o volante com um pouco mais de saída de bola. Então ele precisa ter essa humildade de entender que, por mais que ele tenha uma ideia, o Botafogo do ano passado é o Botafogo do ano passado que precisa ser reproduzido em 2025 com a sua versão atual. O Botafogo ainda tem o seu DNA nesta formação, então ele precisa ter essa humildade para entender que a formação é essa, e se ele quiser mudar, a coragem para que ele possa entender principalmente que a formação do Botafogo não aceita o Patrick de Paula jogando como 10. Como eu falei para vocês, o Botafogo vem de derrota para o Bragantino, naquela que para mim foi a pior partida do Botafogo sob o comando do Renato Paiva. Ele não pode contar com Bastos Marçal, Danilo Barbosa e Nathan Fernandes, todos eles por conta de lesão. Então eu vou dar uma mudada aqui e vou falar para vocês como o Botafogo deveria vir, na minha opinião. Na escalação geral, vocês vão ver em todos os lugares por aí, eles vão continuar colocando Patrick de Paula como 10 e o Savarino como ponta. Aqui no canal Memória Alvinegra, eu, Leozão, vou acabar dando a minha opinião aqui de como eu acho que deveria ser a escalação do Botafogo. Para o canal Memória Alvinegra, para o Leozão, a escalação do Botafogo deveria ser John, Vitinho, Jair, Barbosa e hoje Cuiabano, no lugar do Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, os dois jogadores nas pontas, os dois jogadores mais abertos, o Matheus Martins e o Arthur, e no comando do ataque, o Igor Jesus. Por que eu estou citando aqui no vídeo o Matheus Martins? Porque parece que ele recuperou a confiança, porque depois daquela partida contra o Carabobo, ele também entrou muito bem na partida contra o Bragantino, apesar do time do Botafogo ter sido horroroso, mas ele entrou muito bem, ele deu uma nova dinâmica para o time do Botafogo quando ele entrou em campo. E o Arthur, ele pode ganhar com o Savarino jogando centralizado um companheiro. É muito difícil você jogar sozinho. O Arthur agora ele pode jogar pelo lado dele e pode ter o Savarino
para concatenar alguma jogada. É muito melhor você jogar com o Savarino por perto do que com o Savarino do outro lado. Então acho que essa seria a formação mais possível para a gente começar a partida contra o São Paulo. Escala o Botafogo aqui embaixo nos comentários, tá? Eu quero saber qual seria a sua escalação. Escala aí, tá? E não coloquei o Santi Rodrigues nesse provável Botafogo, porque o Santi Rodrigues ainda demanda adaptação. Tá demorando? Tá demorando, eu concordo com você. Mas ainda precisa de uma adaptação. Ainda bem que o Botafogo tem um elenco que dê tempo pro Santi Rodrigues ter essa adaptação. Como eu falei para vocês, temos o Matheus Martins, que parece ter recuperado a confiança. Enfim, vídeo feito, vídeo entregue. O Botafogo precisa provar muito mais do que vem fazendo. O Renato Paiva precisa mostrar muito mais do que vem fazendo para que a gente consiga uma grande vitória contra o São Paulo. Dito isso, precisamos conquistar os 3 pontos. É obrigatório. 3 pontos em casa têm que ser conquistados. Que o Botafogo vença o São Paulo e principalmente que o Botafogo vença o São Paulo e que, se possível, faça uma grande atuação e convença a todos nós torcedores de que o Botafogo está no caminho certo com o Renato Paiva. Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês, valeu, fui!